que queria dizer ressuscitar dos mortos. Eis, meus irmãos e irmãs, aqui o que o evangelista nos diz acerca da não compreensão dos discípulos de tudo aquilo que aconteceu naquele dia. De modo especial, as palavras de Jesus, para que eles não contassem nada a ninguém sobre aquilo que tinha acontecido até que ele ressuscitasse dos mortos. E este trecho do Evangelho termina nos dizendo e nos informando: eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. É claro e evidente que os apóstolos, que os discípulos, nunca tinham visto alguém ressuscitar dos mortos. Então eles não sabiam o que isto queria dizer, o que isto significava concretamente. Quando é que eles vão se lembrar e entender esta palavra? Cuidado, tem que estar, fica aqui mais pertinho aqui por causa do menino. Pode deixar eles à vontade, só tem que ficar atento para eles não derrubarem aqui, né? Quando é que eles vão entender esta palavra ressuscitar dos mortos? Depois que, evidentemente, Jesus ressuscitar. Aí eles vão entender, aí eles vão ver o que significava a palavra ressuscitar dos mortos. Está sentado a glória, à direita, a glória de Deus Pai. Aqui, irmãos e irmãs, eles não compreendem, eles nem sabem o que dizer. É assim que o evangelista nos explica as palavras de Pedro: mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Aí depois o evangelista já vai dizendo para nós: Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Não estavam entendendo, não compreenderam o que significava ressuscitar dos mortos, até que Jesus ressuscitou dos mortos e eles passaram a ver alguém ressuscitado. Meus irmãos e minhas irmãs, Cristo, ele tem paciência em nos ensinar. Ele sabe que a gente não aprende tudo da primeira vez, de modo imediato. Mas Cristo queria que os apóstolos, aqueles 3, Pedro, Tiago e João, vivessem aquela experiência, passassem por aquela experiência, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, porque o importante era que eles vivessem aquele momento, gravassem na memória as palavras de Jesus, mesmo sem entender. Depois eles entenderiam aquela palavra, depois eles compreenderiam aquilo que ali aconteceu. Cristo tem paciência com a gente. É por isso, irmãos e irmãs, a importância, a necessidade de vir à igreja, de participar da comunidade, mesmo quando a gente, à semelhança de Pedro, não entende muita coisa, não compreende muita coisa, como é o caso, por exemplo, das crianças, que dependendo de sua fase de vida, vêm à igreja, aos nossos olhos elas não estão entendendo, aos nossos olhos elas não estão compreendendo, mas do modo dela, elas estão entendendo e compreendendo. E até mesmo com nós, adultos, crescidos já, criados ou até mesmo idosos, tem muitas coisas que talvez ali, naquela hora, aquela palavra que nos foi explicada, talvez a gente não consiga entender, talvez a gente não compreenda. Depois, com o passar do tempo, com os acontecimentos da nossa vida, então a gente vai se lembrar: aquela palavra do Evangelho,
Aquela palavra que foi dita naquela reflexão, naquela homilia, está se referindo a isto, está se referindo a este fato, a este acontecimento. Agora eu entendo, agora eu compreendo. Cristo tem paciência com cada um de nós, pois Ele sabe das nossas limitações em compreender tudo no primeiro olhar, num primeiro instante ou de modo imediato. Aqui, irmãos e irmãs, este primeiro ponto para a nossa partilha e reflexão. Os apóstolos não compreenderam naquele momento, mas era importante eles viverem aquele momento com Jesus, passarem por aquela experiência. Era necessário que eles vivessem tudo aquilo, mesmo se naquele momento eles não entendiam, não compreendiam o que estava vivendo. Foi assim, por exemplo, no dia do lava-pés, quando Jesus estava passando para lavar os pés dos discípulos. Quando chega em Pedro, Pedro diz: Tu, Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Porque para Pedro era muita humilhação Jesus lavar os pés dele, porque aquele lavar os pés era um gesto, era um serviço reservado para os escravos, que nenhum judeu fazia, porque era muita humilhação, era colocar-se na condição de escravo. Por isso Pedro vai dizer: Tu nunca me lavarás os pés. Aí é preciso que Jesus explique para Pedro: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde tu compreenderás. E mais tarde Pedro compreendeu. Não era apenas ali o gesto de lavar os pés, era o exemplo de Jesus, de sua humildade, de colocar-se a serviço. Se ele, e Jesus vai dizer depois: se eu, o mestre, vos lavei os pés, vocês também devem fazer o mesmo. Dei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, façam vocês também. Mas Pedro e os outros discípulos, naquele momento, não tinham a capacidade de compreender o gesto do lava-pés. Depois eles entenderam, depois eles compreenderam, mas era primeiro preciso que eles vivessem, que eles guardassem na memória todos aqueles gestos de Jesus, todas aquelas palavras de Jesus. Depois, pouco a pouco, eles foram encaixando as peças do quebra-cabeça e entendendo a mensagem de Jesus, a mensagem de humildade, a mensagem do serviço, a mensagem de colocar-se a serviço do outro. Este primeiro ponto, o não entendimento dos discípulos. Agora, irmãos e irmãs, olhemos para o início deste evangelho, quando o evangelista nos diz: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. A montanha, na Sagrada Escritura, é sempre lugar do encontro com Deus. Se o deserto, como nós vimos no início da quaresma, no domingo passado, se o deserto é lugar de provação, é lugar para passar pela provação, a montanha, na Sagrada Escritura, é lugar do encontro com Deus. Na montanha acontece o encontro com Deus. Para a montanha, Jesus leva os discípulos, porque eles teriam uma experiência também com Deus, inclusive escutando a voz do Pai: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Mas sempre na Sagrada Escritura, a montanha é o lugar do encontro com Deus. O lugar do encontro com Deus. Jesus leva os discípulos a uma montanha, esta montanha conhecida na tradição como sendo o Monte Tabor. No Monte Tabor, Jesus se transfigura. Os discípulos têm a experiência da divindade de Jesus. Suas roupas ficam tão brancas como nenhuma lavadeira as poderia alvejar.
Jesus está continuando esta tradição da montanha como lugar do encontro com Deus. Na primeira leitura aparece também uma montanha, o monte chamado Moriá. É o monte aonde Deus indica a Abraão para ir para ali sacrificar o seu filho. Sacrifício que Deus não permite que aconteça, porque Deus não é o Deus da morte, e sim o Deus da vida. Ali aparece então aquele carneiro, preso lá pelos chifres, e então vai lá Abraão e mata aquele carneiro em sacrifício, em holocausto. Monte Moriá, o monte chamado da providência, porque quando Isaque perguntou ao seu pai onde estava o animal para o sacrifício, Abraão deu como resposta: Deus providenciará. Guarda esse primeiro monte, ou este primeiro nome, Monte Moriá, o monte onde Abraão ia sacrificar o seu filho único, o seu filho Isaque. Chega, pelo amor de Deus. Pronto, caiu, acontece. Quem está em casa, paciência, foi aqui só o cartaz da campanha da fraternidade que caiu. Isso acontece nas melhores catedrais e basílicas, quem diria em Juarez. Primeiro monte, o Monte Moriá. Depois no Evangelho aparecem 2 personagens do Antigo Testamento. Quem são os personagens? Agora é que vai cair, minha filha. Depois no Evangelho aparecem 2 personagens do Antigo Testamento. Quem são esses personagens? Moisés e Elias. Eles 2 representam o Antigo Testamento. Moisés, a lei, e Elias, os profetas. Em Moisés está representada e simbolizada toda a lei do Antigo Testamento. Em Elias está simbolizado e representado todos os profetas do Antigo Testamento. Moisés e Elias, 2 grandes homens do Antigo Testamento, também fizeram a experiência com Deus em uma montanha. Moisés, a experiência com Deus no monte chamado Horebe. Lá no monte Horebe, depois da libertação da escravidão do Egito, Deus entrega a Moisés as tábuas da lei. Ali é onde Moisés passa 40 dias em diálogo, em oração a Deus, e quando ele desce trazendo as tábuas da lei que Deus lhe entregou para que o povo seguisse. O monte Horebe, portanto, tem grande importância e significado na Sagrada Escritura, porque foi o monte onde Deus entregou ao seu povo os seus mandamentos nas tábuas da lei. Segundo monte, o monte Horebe. Primeiro monte Moriá, de Abraão. Segundo monte, o Horebe, de Moisés. O terceiro monte é o Monte Carmelo. Quando o profeta Elias, que aparece no Evangelho conversando com Jesus, quando o profeta Elias estava fugindo da rainha Jezabel, que queria matá-lo, porque ele tinha denunciado os falsos deuses que ela adorava. Ela, com raiva, sai em perseguição para matar o profeta. E então o profeta chega até este monte, e neste monte ele faz a experiência com Deus, a experiência com o Senhor. Sobe lá ao Monte Carmelo, e lá no Monte Carmelo, Deus lhe aparece e diz: sai, vai para a entrada deste buraco onde ele estava lá, deste túmulo, como que, vai para a entrada da caverna, que lá eu te aparecerei. E então Deus aparece para Elias, naquela brisa suave que Elias sentiu ali. O Monte Carmelo, o monte da experiência de Elias com Deus.
onde Deus experimenta Elias como uma brisa suave. Uma brisa suave. O Monte Carmelo é também, na Sagrada Escritura, um monte importante, porque é este monte onde o profeta Elias faz a experiência do encontro com Deus em uma brisa suave. Terceiro monte, primeiro Monte Moriá, onde Abraão iria sacrificar Isaque. Segundo, o Monte Horebe, onde Moisés recebe as tábuas da lei. Terceiro, o Monte Carmelo, onde o profeta Elias faz a experiência com Deus através da brisa suave. E aqui, no Evangelho de hoje, o Monte Tabor, onde os discípulos fazem esta experiência de Jesus transfigurado. Jesus que se transfigura. Os discípulos que escutam a voz do Pai: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Este Monte Tabor se torna importante porque é ali onde Jesus se transfigura diante de seus discípulos. Mas o Monte Tabor aponta para um outro monte. Estamos na vivência da Quaresma. E na vivência da Quaresma nós estamos caminhando para celebrar a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E onde vai acontecer a paixão do Senhor? No Monte Calvário. O Monte Tabor indica e aponta para o Monte Calvário. Lá no Monte Calvário, Cristo vai ser crucificado. Aqui neste monte aparece Moisés e Elias. Quem é que vai estar lá no Monte Calvário do lado de Jesus? Dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Lá no Monte Calvário, Jesus estará sozinho, experimentando a solidão como consequência do pecado, a ponto de dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Aqui no Monte Tabor, os discípulos escutam a voz do Pai: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Lá no Monte Calvário, o Pai se cala, o Pai silencia, o Pai não diz nenhuma palavra, porque a palavra é o seu Filho morto na cruz para nos salvar. Cristo que morre no Monte Calvário, no silêncio do Pai. O Pai não diz nenhuma palavra, o Pai não fala nenhuma expressão, porque o Pai disse antes: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Quem se lembra do filme da Paixão de Mel Gibson, nesse momento, que é o momento da crucifixão do Senhor, aparece uma cena assim, uma câmera que vai subindo ali do Calvário onde Cristo está, e cai uma lágrima, como se fosse a lágrima do Pai a chorar a morte do seu filho. No Calvário, o Pai não diz nada, porque a palavra do Pai é Cristo crucificado, mostrando até onde o amor de Deus foi capaz de ir. Se na primeira leitura o anjo diz para Abraão: não me recusastes teu filho único, no Monte Calvário o filho único será crucificado. Não será o filho de Abraão, Isaque, será o filho único de Deus, Jesus Cristo, que se encarnou para nos salvar. Se Deus não permite que Abraão sacrifique o seu filho único, Isaque, Deus vai permitir que sacrifiquem o seu filho único, Jesus Cristo, para nos salvar, para nos libertar, para nos levar ao paraíso. Ali no Monte Calvário acontece o sacrifício que no Monte Moriá Deus não permitiu que acontecesse. Deus oferece o seu filho, de modo que São João no capítulo 3 vai dizer: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho, para que todo o que nele crê não morra,
mas tenha a vida eterna. Monte Moriá, Monte Horebe, Monte Carmelo, Monte Tabor, Monte Calvário. Tudo aponta e indica e tudo leva para o Monte Calvário, onde Cristo, obediente até a morte e morte de cruz, consumou a sua vida pela salvação da humanidade. Assim, irmãos e irmãs, façamos a nossa caminhada também nesta quaresma, subindo para o Monte Calvário, enfrentando as nossas dificuldades do dia a dia, mas vivendo tudo na obediência ao Pai, assim como Jesus. Mesmo sem entender muitas vezes aquele sofrimento que nos alcança, aquela dificuldade que vem até nós, ofereçamos tudo ao Pai. Como Jesus, sejamos obedientes. Depois nós compreenderemos aquilo que passamos, aquilo que enfrentamos, aquele Monte Calvário que nós tivemos que subir, com as nossas preocupações, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Façamos esta subida para o Monte Calvário, mesmo sem entender, como os apóstolos não entenderam naquele momento. Peçamos ao Senhor tão somente a graça da obediência, a exemplo de Abraão, que obedece ao Pai, a exemplo de Jesus, que obedece ao Pai, ao exemplo de Maria, que obedece ao Pai. Vivamos na obediência e depois, um dia, compreenderemos tudo aquilo que nos acontece nesta vida e que aos nossos olhos são sem sentido, são dolorosos, não têm significado. Tudo tem sentido aos olhos de Deus. Agora Ele quer que muitas vezes a gente passe pela experiência, assim como os apóstolos tiveram que passar pela experiência sem entender. Depois eles iriam entender. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine a subirmos o Monte Calvário de nossa vida, mesmo sem compreender, mas confiando em Deus, acreditando no seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra que nos diz o evangelista, acerca desta não compreensão dos discípulos daquilo que aconteceu. Eles comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos.